Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 81 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023 e, mais logo, recomeça a Liga dos Campeões. Penúltima jornada da fase de grupos e hoje com uma equipa portuguesa em campo, o Futebol Clube do Porto, que vai jogar a Montjuïc, não é no Camp Nou, é em Montjuïc, com o Futebol Clube Barcelona, num jogo em que qualquer das duas equipas, desde que ganhe, poderá desde já confirmar a qualificação para os oitavos de final. E também, boa notícia, tanto para uns como para os outros, é que mesmo que não ganhem hoje, poderão ainda ter a última jornada para essa confirmação. O Barcelona, na altura, a jogar com o Antuérpia, que é a pior equipa do grupo, embora fora, e o Futebol Clube Porto, caso perca hoje, ainda terá mais uma possibilidade de se apurar, que é a recepção ao Shakhtar Donetsk, isto partindo do princípio de que o Shakhtar consegue vencer hoje a equipa do Antuérpia e esse jogo vai ser antes do Barcelona Futebol Clube do Porto. Portanto, já sabem, mais logo vamos ter então Liga dos Campeões. Começa às 17h45, logo com os primeiros jogos e se estão inscritos na nossa Fantasy League, não se esqueçam de fazer as substituições a que têm direito e as trocas de mercado a que têm direito. Ou então, se se esquecerem, façam como eu, que é, tentem pôr isso para trás, como eu fiz na última jornada. Esqueci-me completamente, tanto de fazer as transferências como de fazer as substituições e aquilo que aconteceu foi que tive a melhor semana de todas e ganhei algumas posições na classificação. Portanto, aqui está a prova de que muitas vezes, quanto mais se mexe, pior se faz. E neste caso, na Fantasy League, é mesmo assim. Bom, hoje, mais logo ao final do dia, vamos ter então esse Futebol de Verdade Flash, relativo ao Barcelona Futebol Clube do Porto. No final do jogo eu vou estar na RTP3 para o pós-match e assim que chegar a casa, vindo da RTP3, gravarei para vós a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash com o meu comentário de cerca de 15 minutos a esse Barcelona Futebol Clube do Porto. Os subscritores premium do meu Substack vão receber ainda hoje, portanto, enfim, pelo menos antes de eu me deitar, se calhar não antes da meia-noite, mas ainda segue hoje para vós esta edição do Futebol de Verdade Flash. Aqueles que não forem subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, podem sempre esperar por amanhã. E amanhã, aqui na edição normal do Futebol de Verdade do meio-dia e meia, vamos ter então a reposição dessa edição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Barça-Porto. Deixem-me só dizer-vos que hoje de manhã escrevi sobre o tema e sobre a crise, entre aspas, que atravessa o Barça. Até utilizei o título de um disco, creio que era do Supertramp, que era Crisis, What Crisis, e vim a perceber, inclusive, que era uma frase e fui investigar, não sabia disto, e está sempre a aprender, uma frase do filme O Dia do Chacal, baseado no livro do mesmo nome, do Frederick Forsyth, que era Crise, qual crise? Bom, enfim, a crise do Barça parece-me a mim que é mais uma efabulação do que outra coisa qualquer. É algo que o Sérgio Conceição não leva muito a sério e, do meu ponto de vista, faz ele muito bem, até porque, se formos a ver, em termos de ausências importantes, se o Porto não tiver Pep, estará o Porto muito mais em crise nesse aspecto do que está o Barça, com as ausências segura, a do Gavi, eventual a do Ter Stegen, que ainda não se sabe se poderá ou não defender as redes do Barça hoje. Bom, o texto está aqui para quem quiser ler e passa, inclusive, pela farta cabeleira, imaginem, de Pep Guardiola. Enfim, uma piada que o próprio Guardiola utilizou ontem acerca do seu próprio cabelo. Mas lá, já sabem, para ler o texto é seguir o link que eu vos deixei ali. Ele está, como está sempre, todos os dias de manhã e é para toda a gente, subscritores ou não subscritores, premium ou gratuitos do meu Substack. O último passo, a minha crónica diária de reflexão acerca da atualidade nacional e internacional do futebol. Está lá sempre, todos os dias, não falha. Há já alguns anos. Bom, para já,
Hoje temos edição curta do Futebol de Verdade, edição apenas com Q&A e, portanto, vamos lá então avançar para a resposta às duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram, quer tenha sido aqui mesmo no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do programa de ontem, quer tenha sido na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual, já sabem, acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às duas perguntas que selecionei hoje para a edição número 81 do Futebol de Verdade, dia de Liga dos Campeões. A primeira pergunta já está aí à vossa frente, é a pergunta que chegou via YouTube e chegou do Bruno Maldonado. Muito obrigado, Bruno, pela sua questão. E pergunta ao Bruno o seguinte: boas, Tadeia, o que pensa de limitar o número de jogos por época no contrato dos jogadores? Por exemplo, uma época igual a 50 jogos, contados ao minuto, 45 minutos jogados, igual a meio jogo na contagem. Cabe ao treinador depois rodar a equipa da melhor forma. Na NBA este sistema já existe. Será viável? Pergunto eu para si. Muito obrigado, Bruno, pela sua questão. Este é um tema do qual eu venho falando com alguma regularidade. O facto dos calendários estarem cada vez mais sobrecarregados para os jogadores. Ainda na semana passada escrevi no meu Substack acerca daquilo a que se chama, já neste momento, o vírus FIFA, que é o vírus, que é, enfim, aquela onda de lesões que acontece sempre a seguir às pausas para os jogos das seleções, e as pessoas geralmente olham sempre muito mais para as lesões que os jogadores sofrem nas seleções, mas agora vou dizer-vos uma coisa. O jogador é tão propenso a lesionar-se, quer seja a jogar pela seleção como pelo clube. Só que geralmente as pessoas que se queixam das seleções são pessoas que, aliás, já vi muita gente também a dizer isto, isto quando se mete a pausa para as seleções, as datas FIFA, isto é uma seca, não acontece nada, e eu, enfim, ainda no outro dia ouvi, e sou ouvinte assíduo do podcast de Futebol Mundo, da ESPN Brasil, e alguém lá dizia que as datas FIFA só são uma seca se vocês não souberem procurar. Porque há sempre jogos muito interessantes e eu assumo, gosto do futebol de seleções. Gosto. Enfim, é uma coisa que me vem desde tenra idade. Eu não sou, se calhar porque não vivo os clubes com a mesma efervescência que muitos de vós acabam por viver e, portanto, quando vos falta o clube, acabam por achar que, bom, a seleção não, até tem jogadores do clube rival, às vezes, portanto, não me interessa nada. A mim, interessa-me, gosto muito do futebol de seleções e não precisa de ser necessariamente para vibrar com uma seleção ou com outra, porque gosto mesmo. Bom, mas há uma coisa que é evidente, é que os jogadores estão a jogar demais. Porquê? Porque se não jogam pelo clube, jogam pela seleção, e estamos, aqui o Bruno Maldonado, creio que colocou aí o limite num sítio interessante, que são os tais 50 jogos, e enfim, se calhar está aqui a falar de 50 vezes 90 minutos, portanto, deixa cá ver, 900, 4.500 minutos durante o ano, enfim, creio que os jogadores farão muito mais do que isso neste momento. Se calhar não serão 50 jogos, se calhar serão 70, 60, enfim, não sei. Acho que essas coisas são estudadas. Ainda no outro dia vos falei aqui e escrevi também sobre o índice lesional, sobre a propensão que os jogadores têm para se lesionar e o grau de lesões por cada hora de exposição, em média, de um jogador à competição. Portanto, tudo isso deve ser levado à linha de conta e não é só por uma questão de esgotamento, é também mesmo por uma questão de risco de integridade física. Agora, aquilo e a comparação com a NBA, que o Bruno aqui faz, é interessante, mas é apenas isso, interessante. Porque o grande problema que é enfrentado pelos jogadores de futebol profissional neste momento tem a ver com o facto de haver dois patrões. Os jogadores da NBA estão na NBA, ponto. E, portanto, na NBA é fácil, aliás, nem sei como é que é neste momento o contrato coletivo dos jogadores para serem basquetebolistas da NBA, se ainda os contratos ainda são feitos diretamente com a própria liga, ou se são feitos com as franchises, enfim, não domino, mas de qualquer maneira há uma coisa da qual eu tenho a certeza. Por exemplo, Portugal tem neste momento o Neemias Queta a jogar na NBA, e a jogar bem, pelo que tenho visto ultimamente. E o Neemias Queta até pode ter a tal cláusula que lhe diz que ele, neste momento, ele não tem uma utilização assim ainda tão grande
nos Boston Celtics, que lhe permita estar em risco de excesso de utilização, mas vamos imaginar que estava e tal. Enfim, uma coisa não acontecia de certeza. Ele não vinha jogar pela seleção portuguesa, com a seleção portuguesa a disputar qualificações para isto e para aquilo ou para aquilo outro. Portanto, é muito mais fácil de coordenar esse eventual excesso de minutos de utilização quando se sabe que os jogadores só jogam ali, ponto final. E depois até mesmo, e eu recordo-me ainda na altura em que eu ainda seguia isto com alguma atenção, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92. Porquê? Porque foi aquela equipa norte-americana com as estrelas todas da NBA e tudo isso foi alvo de muita negociação. Porque o facto dos jogadores irem depois jogar pela seleção dos Estados Unidos da América nos Jogos Olímpicos, obviamente isso implicou que eles tiveram que alijar um bocadinho a carga do outro lado, porque senão não dava. Ora, no futebol isto é impossível. Porque aquilo que vai acontecer no dia em que os jogadores façam um contrato com os seus clubes e passa a haver uma espécie de contrato coletivo em que os limita a um determinado número de minutos de utilização pelos clubes, o que vai acontecer é que vão ser esmifrados do outro lado, nas seleções. E eu digo isto sendo eu favorável ao futebol de seleções. Gosto do futebol de seleções, mas tenho a noção de que é assim que a coisa aconteça, aconteceria. Porquê? Porque se o jogador passar a estar limitado, isto é a mesma questão neste momento, toda a gente diz é preciso jogar menos, mas ninguém dá o primeiro passo. E quando digo ninguém dá o primeiro passo, e já escrevi também sobre isto, a grande guerra que existe neste momento é pelo facto de haver demasiados interessados em explorar a galinha dos ovos de ouro. Porquê? Porque o jogador, ora está a jogar pelo clube, campeonato nacional, neste caso em Portugal, taça de Portugal, taça da Liga, competições europeias, ora está a jogar pela seleção, e quando está a jogar pela seleção, ora está a jogar competições da UEFA, Liga das Nações, apuramento do Campeonato da Europa, ora está a jogar competições da FIFA, apuramentos do Campeonato do Mundo, fases finais do Campeonato do Mundo, e mesmo nos clubes, ora está a jogar competições da UEFA, Liga dos Campeões, ora vai estar a jogar competições da FIFA, Campeonato do Mundo de Clubes. Portanto, no dia em que alguém aligeirar, vai haver alguém do outro... Isto é como... vocês experimentem estar... quando a manta é curta, e se vocês puxam para cima, acabam por destapar os pés. Se cobrem os pés, acabam por ficar destapados em cima. E aqui a questão é a mesma. Se a UEFA ou a FIFA aligeirarem, a FIFA ou a UEFA vão aproveitar e vão saltar em cima. E, portanto, isto só se resolve no dia em que houver, de facto, alguém que mande nisto tudo. E neste momento não há ninguém que mande nisto tudo. Porquê? Enfim, vocês podem dizer, está bem, mas a UEFA submete-se à FIFA. É verdade. Agora, a questão que se coloca aqui é que a UEFA, neste momento, tem a principal fonte de rendimento. Neste momento, em termos de rendimento, em termos de transmissões, a principal fonte e a fonte mais, ou pelo menos a fonte mais frequente, chama-se Liga dos Campeões. É a Liga dos Campeões que interessa. E a FIFA, como está a perceber que está a perder, ou que já perdeu, o controle daquela... Porque a FIFA tem o Campeonato do Mundo, continua a ser o principal acontecimento mediático do futebol, em termos mundiais. É o Mundial de Futebol, mas o Mundial só acontece de 4 em 4 anos. E nos 3 anos em que não há Campeonato do Mundo, quem está a dominar é, em permanência, a UEFA, através da Liga dos Campeões. E a questão fundamental aqui é a questão da distribuição da receita. Porque quem controla a distribuição da receita, controla o futebol no mundo. Aquilo que vocês podem dizer, está bem, mas a UEFA submete-se à FIFA? Submete! Mas depois é a UEFA que distribui a receita da Liga dos Campeões. E sendo a UEFA que controla e distribui a receita da Liga dos Campeões, a FIFA até pode mandar o que quiser, mas não manda na disponibilização dos jogadores. Porquê? Porque os clubes vão querer ter os melhores jogadores para jogar a Liga dos Campeões. E depois, se não têm os melhores jogadores para jogar os campeonatos, correm o risco de não estar na próxima Liga dos Campeões. E, portanto, isto acaba por ser esta tendência para esmifrar a galinha dos ovos de ouro até ao tutano. E eu nem sei se, por acaso, se os ossos de galinha têm... Enfim, não faço ideia. Também não interessa. Acaba por ser fruto disto mesmo. E enquanto não houver alguém que controle tudo... e não sou necessariamente favorável a que isso venha a acontecer, não haverá a capacidade para isto ser controlado. Na NBA,
O tempo dos jogadores da NBA é controlado pela NBA. Ponto final. Portugal até lhe pode dar um jeitão ter o Neemias Queta para jogar nos jogos da seleção, mas não vai ter. Porque ele não pode. Tem mais que fazer. E não é só na NBA. Nós vamos ver isto em muitas outras modalidades. Por exemplo, uma das grandes guerras que há neste momento no rugby tem a ver com a criação, também lá está, da tal Liga das Nações, que é um campeonato fechado entre as seleções mais poderosas do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul e que vai impedir as seleções de second tier, ou de segunda camada, vamos chamar-lhe assim, entre as quais está Portugal, de aceder a jogos contra as principais nações, está no facto de haver X datas em que os clubes são forçados a libertar os jogadores. E em parte dessas datas, as seleções já vão ter que jogar sem alguns clubes, ou então os clubes vão ter que jogar sem os seus internacionais, porque depois não há uma coordenação de calendários. Portanto, este não é um problema exclusivo do futebol. Não é um problema que seja mais premente no futebol do que noutras modalidades. A diferença é que depois há modalidades em que há, de facto, alguém que manda e há modalidades que são um bocadinho mais democráticas, como é o caso do futebol. E continuamos a ter jogos de seleções como a França contra jogos de seleções como Gibraltar, coisa que não acontece no rugby, por exemplo, em que continuamos a ter os principais jogadores a terem que se disponibilizar para jogar pelas suas seleções, coisa que não acontece na NBA, por exemplo. E eu vou dizer-lhe, eu não troco a realidade atual do futebol pela realidade atual nem do basquetebol nem do rugby, em termos de democratização do acesso às competições e em termos da capacidade que temos para ver os principais jogadores. Porque isso, nas outras modalidades, é um problema neste momento. Agora, isso transporta ao futebol para uma realidade igualmente problemática, que é a do excesso de utilização dos jogadores. Como é que isto se resolve? Eu acho que é importante haver aqui um acordo, e esse acordo terá, inevitavelmente, que implicar a FIFPro, enquanto representante dos jogadores, mas é importante haver aqui um acordo entre a FIFPro, a FIFA, a UEFA, a CONMEBOL, a AFC, a CAF, a CONCACAF e a OFC, todas as confederações regionais ou continentais, para que estas depois submetam as respectivas federações nacionais e acabe por haver aqui um limite de utilização dos jogadores. Agora, como é que se faz isto? Quem é que cede, não é? Porque vamos lá imaginar, há o caso de um jogador que não joga pelas seleções. Então aí a gestão é feita pelo clube. Mas depois há um jogador que joga pelas seleções. O clube pode dizer, está bem, mas eu só utilizei os tais 5.000 minutos. Mas depois, se ele tiver que jogar mais 2.000 pela sua seleção, acaba por estar em excesso de utilização. E por que razão é que um clube que paga jogadores internacionais, tem jogadores internacionais, gasta mais no seu orçamento para ter jogadores internacionais, depois há de ser obrigado, ou há de ser forçado, ou há de ser limitado na utilização desses jogadores face a clubes que têm jogadores que não são internacionais? Não é? Tudo isto tem que ser muito bem observado. Agora, há uma coisa em que todos concordamos. É um problema que tem que ser atacado e tem que ser atacado rapidamente pelas instituições que mandam no futebol mundial, sob o risco de continuarmos a ter cada vez mais lesões e de chegarmos ao final das épocas com os jogadores absolutamente fustigados e em condições lamentáveis em termos físicos e mentais até, porque a pressão da competição permanente é uma coisa que também acaba por impor as suas leis aos futebolistas. Eu sou favorável a este acordo global, a uma articulação internacional e mundial dos calendários, com todos os problemas que isto depois traz. Atenção, porque é muito fácil a gente vir aqui dizer assim, ok, vamos agora articular os calendários. E vamos pensar só mesmo em termos europeus. Nem vamos aqui agora falar da América do Sul, que tem uma realidade completamente diferente. Porque nós não podemos estar aqui a dizer, não, a partir de agora os campeonatos vão ser todos no período agosto-maio. E depois dizem assim, está bem, mas há países onde no inverno não se pode jogar. E como no inverno não se pode jogar, o campeonato tem que estar parado, imaginem, desde início de novembro até final de fevereiro, porque há países onde isso acontece, seja porque está muito frio, seja porque está muito calor, e isto acontece consoante seja hemisfério norte ou hemisfério sul.
E depois isto obriga a que, havendo essa grande paragem no período da passagem de ano, Natal, passagem de ano, tenha que haver um período mais curto de férias no período que para nós é de verão. E mesmo só pensando em termos europeus, se nós vamos dizer assim, está bem, mas então há zonas da Rússia, ou na Islândia, ou na Noruega, não se pode jogar ali entre novembro e fevereiro. Portanto, o campeonato vai começar mais cedo. Em vez de começar em início de agosto, tem que começar em final de junho. Ou em início de julho. Então, é simples. Para uns os outros também, por aqui, naquele período de Natal e passagem de ano, e começam mais cedo. Mas e depois onde é que a gente mete as fases finais das competições de seleções? Porque a questão aqui que se coloca é, sempre que há uma fase final de seleções e um clube tem diversos jogadores que estiveram presentes numa fase final do Campeonato do Mundo, numa fase final do Campeonato da Europa, eles acabam de jogar essa fase final do Campeonato do Mundo ou da Europa em meados de julho, têm direito aos 28 dias de férias, portanto isso quer dizer que só voltam a apresentar-se nos seus clubes em meados de agosto. Portanto, a partir daí têm que fazer pré-época, o que quer dizer que só estariam aptos para competir lá para final de setembro, e entretanto já começou a Liga dos Campeões e para muitos deles, mais importante ainda, já foram as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, onde esses melhores jogadores têm que estar, porque aí está em causa o orçamento do clube. Portanto, esta articulação internacional dos calendários é muito fácil a gente vir aqui falar dela, mas é muito difícil de implementar. E estamos a falar aqui só em termos europeus, atenção. Estamos a falar aqui só em termos europeus. Porque se nós quisermos agora depois juntar aqui a Ásia, se quisermos juntar aqui a América do Norte, e reparem, na América do Norte nós temos países em que é impossível jogar no período de inverno, no Canadá. Como é que se joga futebol no Canadá em janeiro? Não se joga, é impossível. Mas depois temos países em que é impossível jogar no período de verão. Como é que se joga futebol no pico do verão nas Honduras? Enfim, nunca lá estive, mas imagino que seja complicado. Portanto, tudo isto é muito fácil da gente vir aqui dizer, ok, vamos lá agora aqui articular isto tudo, o difícil é pôr em prática. E admito que tenha que haver aqui também, como é natural, e já falei disso também, algum recato quando se fala de dinheiros. Porque se houver menos jogos, é evidente. Isto não é hipocrisia nenhuma. Já ouvi chamar hipocrisia a esta visão da coisa. Não há aqui hipocrisia nenhuma. Não há nenhuma hipocrisia quando se diz que se há menos jogos, há menos receita. Se há menos receita, há menos salário. Ponto. Os próprios jogadores também têm que perceber que, e a própria FIFPro também tem que perceber que, para conseguir aquilo que é, no meu ponto de vista, urgente, que é limitar o total de jogos que há durante um ano, até por uma questão de saturação do público. Já não há paciência para ver futebol todos os dias. Digo-vos eu. Se todos os dias nós temos espetáculo, ou queremos ter espetáculos de alto nível, começa a haver dias em que o espetáculo até pode ser de alto nível, mas nós já não estamos disponíveis para ele, porque ninguém quer comer lagosta todos os dias, amigos. Às vezes apetece uma bifana no pão, sim. Não há possibilidade de termos sempre o alto nível todos os dias. Portanto, mas é verdade que se houver menos espetáculo de alto nível, se houver menos capacidade para impor o produto ao mercado, o mercado retribui com menos dinheiro, portanto há menos dinheiro disponível e os salários também têm que ser sacrificados. Como é evidente, isto tudo tem que ser limitado. Não há aqui hipocrisia nenhuma. Portanto, este é um problema real, é um problema que se vai impor nos próximos anos, mas e tem que ser resolvido rapidamente. E espero que venha a ser resolvido através de uma... Mas este acordo tem que envolver todas as confederações continentais, a própria FIFA e alguém em representação dos jogadores, um sindicato que pode ser a FIFPro, mas toda a gente tem que perceber que toda a gente aqui tem que fazer cedências, porque isto, como está, não é possível de continuar. Bom, já sabem que para deixarem perguntas para serem respondidas no Futebol de Verdade de amanhã, o que têm que fazer é dar um salto à caixa de comentários do programa e escreverem lá as vossas perguntas. As perguntas que vocês me forem deixando no live chat durante a estreia do programa em direto, eu até posso responder-lhes no live chat, porque estou lá sempre, se forem coisas simples, mas
não são selecionáveis para a pergunta do YouTube de amanhã. Portanto, já sabem, perguntas para serem respondidas no Futebol de Verdade de amanhã é darem o salto à caixa de comentários e deixarem-nas lá. Aproveitem para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. E já agora, já que lá vão, para clicarem em cima do sino e ativarem as notificações para a próxima, para serem avisados sempre que entrar uma próxima edição do Futebol de Verdade aqui no canal. Portanto, se ativarem as notificações, sempre que houver conteúdos novos, o YouTube manda-vos uma notificação e vocês ficam a saber. E isto é importante porque o Futebol de Verdade tem andado a falhar, e a falha é minha, em primeiro que tudo, como é evidente, mas não consigo ter isto pronto mais cedo. Tem andado a falhar constantemente a hora exata, que é o 12h30 de entrada em direto. Tem sido 12h40, às vezes há uma, não foi mais tarde do que às 13 horas, até ver, mas 13 horas é um horário bem mais acessível, porque isto depois de ser gravado e editado e de ser feito o upload e de ser feita a renderização até antes, depois o upload, e depois ainda há a aprovação do YouTube. Portanto, isto acaba sempre por atrasar um bocadinho e por não estar disponível ao 12h30. Portanto, se ativarem as notificações, já sabem que quando entrar o programa, vocês são avisados. Bom, segunda pergunta para hoje é a pergunta que vem do Discord. E a pergunta que vem do Discord, selecionei uma do Rafael Mota, que pergunta o seguinte: Bom dia, António. Depois de mais uma eletrizante jornada do Brasileirão, quem, na opinião do António, será o favorito a ser campeão? Na última jornada teremos Cruzeiro-Palmeiras, deslocação muito difícil para o Palmeiras e que poderá ditar a despromoção do Cruzeiro. São Paulo-Flamengo, onde o Flamengo não costuma se dar bem. Não é o melhor campeonato do mundo, de certeza, mas é bastante equilibrado. Seria este o exemplo do que a Superliga tem que avançar na Europa? Muito obrigado, Rafael. Eu estou muito entusiasmado. Deixe-me que lhe diga, com a ponta final do Brasileirão. Lá está. O excesso de oferta levou a que não tivesse acompanhado o Brasileirão com muita acuidade. Mas no domingo estive ali a ver. Na quarta-feira vou estar a ver e depois vou estar a ver também no domingo e na outra quarta, quando acabar o campeonato. Vai ser um final de campeonato de estalo. Neste momento, a 3 jornadas do fim, há 4 pontos a separar o primeiro do sexto. Portanto, há 6 equipas que, na prática, ainda podem vir a ser campeãs. E eu tenho alguma dificuldade em escolher aqui um favorito. Mas estou a ver, dos jogos que vi, os últimos jogos que vi, vou dizer-lhe o seguinte. A equipa que está melhor neste momento é o Atlético Mineiro. Tem um problema. Tem 3 pontos de atraso para os primeiros. O Flamengo cresceu bastante. Com a chegada do Tite, está a jogar bem neste momento e é uma possibilidade forte. O Palmeiras é, por ser a equipa com mais hábito de vitória recente, que à partida deve ter uma mentalidade mais competitiva, é sempre uma equipa a ter em conta e neste momento é líder. Não acredito na possibilidade do Botafogo ser campeão. Acho que o Botafogo perdeu completamente o pé. Portanto, eu vou dizer assim: neste momento, olhando até para aquilo que é o calendário, eu diria Palmeiras. Neste momento, o Palmeiras é o meu favorito. Mas levo muito a sério as hipóteses do Flamengo e do Atlético. Porque o Atlético está muito bem e vamos ter já na quarta-feira um jogo de estalo, que é o Flamengo-Atlético. Quem ganhar este jogo vai ser o principal rival do Palmeiras daqui até a final. Mas vamos olhar para aquilo que é neste momento a classificação. Temos Palmeiras e Flamengo com 63 pontos, sendo que o Palmeiras tem uma vantagem na diferença de golos, que à partida não é anulável por parte do Flamengo. Portanto, o Palmeiras sabe que ganhando os seus 3 jogos é campeão. E não tem assim jogos extraordinários. Embora não tenha estádio neste momento, por causa dos concertos, e lá está, tal. Não são só os jogadores que têm que ver os seus compromissos devidamente limitados, os estádios também. E o estádio do Palmeiras está neste momento ao serviço da música e não necessariamente do futebol. Mas o Palmeiras tem agora 2 jogos em casa. Um deles contra o América de Minas, que já desceu de divisão e é a pior equipa do campeonato. O outro contra o Fluminense, que está um bocadinho em descompressão, depois de ter ganho a Libertadores. Mas é uma equipa que tem que ser levada a sério. E o Palmeiras fecha a jogar fora com o Cruzeiro, agora dirigido pelo Paulo Autuori.
Eu creio até que o Paulo Autuori terá chegado a ser treinador do Abel Ferreira, em Portugal. Por acaso não fui ver, não tenho a certeza, mas creio que terá chegado a ser. E o Cruzeiro está a lutar para não descer de divisão. Portanto, pode vir a ser um jogo complicado para o Palmeiras em Belo Horizonte. Mas, de qualquer maneira, parece-me que o Palmeiras até tem um calendário relativamente acessível. O Flamengo tem 63 pontos também. E tem agora, já na quarta-feira, o jogo em casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é a equipa mais em forma do campeonato. Ainda agora, no último domingo, aviou o Grêmio de Porto Alegre por 3-0. É a equipa que fez a melhor segunda volta do Brasileirão. É a equipa que tem mais pontos na segunda volta do Brasileirão. E se há a equipa que pode parar o Flamengo neste momento, é o Atlético. O Flamengo está bem. O Everton, ex-Benfica, tem estado num excelente momento. O De Arrascaeta está absolutamente intratável. É uma equipa que, com o Érico Pulgar no meio-campo, ganha alguma dimensão. É uma equipa que tem, e agora não teve Gabigol, porque foi expulso e estava castigado. Mas é uma equipa que tem condições para, com o Pedro mesmo, para fazer golos na frente. Portanto, está bem o Flamengo. Cresceu com a chegada do Tite e, portanto, parece-me ser uma equipa que está, neste momento, também num excelente momento. Tem 2 jogos em casa e lá está. Se ganhar em casa ao Atlético Mineiro, a seguir recebe o Cuiabá do António Oliveira, e o Cuiabá está tranquilo no campeonato, acaba a jogar fora com o São Paulo, lá está. Um jogo que pode vir a ser complicado também, por uma questão de rivalidade. Até uma rivalidade São Paulo-Rio de Janeiro, enfim, o São Paulo não é a maior equipa do Paulista, a maior torcida paulista é a do Corinthians, mas ainda assim há uma rivalidade entre o São Paulo, que foi uma equipa com um histórico recente de vitórias também interessante, e o Flamengo, portanto é sempre um jogo a ter em conta. E depois o Atlético, que tem 60 pontos, está a 3 pontos atrás, mas lá está, se o Atlético conseguir ganhar fora de casa ao Flamengo, na próxima quarta-feira. A seguir tem o São Paulo em casa e vai jogar fora com o Bahia. Tem um final de campeonato até relativamente acessível à equipa do Luís Filipe Scolari, onde o Hulk está num grande momento. E, portanto, eu se vir o Atlético ganhar na quarta-feira ao Flamengo no Maracanã, admito perfeitamente que o Atlético possa vir a lutar de forma ativa pelo título, até porque acho que há a possibilidade do Palmeiras... aquilo que vi do Palmeiras no jogo em Fortaleza no domingo passado foi uma equipa fatigada. Foi uma equipa com alguma dificuldade... E fatigada sobretudo aqui. Sobretudo mentalmente. O ritmo a que se joga, a que se compete no Brasil, com os estaduais, com o Brasileirão, e o Brasileirão tem muitas jornadas, e com a Copa Libertadores, é um ritmo extraordinário, é um ritmo que não é para todos. E os clubes brasileiros não têm plantéis assim tão vastos para conseguir aguentar. Eu vi ali alguns jogadores do Palmeiras que me pareceram um bocadinho à beira do meltdown, à beira da cedência total. E, portanto, se o Palmeiras conseguir manter a sua mentalidade competitiva em altas, com certeza será campeão. Se o Palmeiras vacilar, acredito que Flamengo ou Atlético Mineiro possam vir a ter possibilidades. Mas estava a dizer, o Atlético, já disse, joga fora com o Flamengo, a seguir vai receber o São Paulo e acaba fora de casa também com o Bahia, e o Bahia está ainda a lutar para não descer de divisão. Portanto, pode vir a ser um jogo complicado também para o Atlético na Bahia. Bom... à frente do Atlético, com 62 pontos, a 1 ponto dos primeiros, está o Botafogo. O Botafogo não ganha um jogo há 8 jornadas. Portanto, é uma equipa que claudicou de uma forma absolutamente extraordinária, desde a saída do Bruno Lage. Já tinha piorado quando trocou o Luís Castro pelo Bruno Lage, quando o Luís Castro resolveu ir para a Arábia Saudita, para o Al Nassr. Mas eu acho que o Luís Castro tomou ali uma decisão que foi a de antecipar aquilo que provavelmente lhe aconteceria a ele também. É porque este Botafogo, de facto, não tem plantel para estar a lutar pelo título do Brasileirão. Aquilo que aconteceu no início do campeonato, com uma equipa, sobretudo a jogar em transição, uma equipa a jogar quase sempre recolhida, quase sempre a jogar em ataque rápido e contra-ataque, acabou por ser um problema para uma equipa que depois, a partir de determinada altura, teve que começar a fazer jogo. Até é possível, tendo em conta a vantagem extraordinária que o Botafogo chegou a ter,
que tivesse aguentado o topo da tabela com o Luís Castro ou até com o Bruno Lage, mas as chicotadas permanentes que o John Textor sujeitou à equipa acabaram por vitimá-la e neste momento já não acredito na possibilidade do Botafogo ser campeão. O Botafogo vai visitar o Coritiba na próxima jornada e o Coritiba já desceu. Depois recebe o Cruzeiro, jogo complicado para o Botafogo, porque lá está, o Cruzeiro precisa de pontos e o Cruzeiro ainda tem, por acaso nem vi, não tem hoje, não, teve ontem, um jogo salvo erro com o Goiás, nem vi como é que ficou, para poder eventualmente vir a dar um salto em termos de classificação. E depois o Botafogo acaba a jogar fora com o Internacional de Porto Alegre, que, enfim, já deve estar safo da descida de divisão, mas não é por muito, mas é sempre um jogo complicado em Porto Alegre contra o Colorado, um jogo muito complicado também para o Botafogo. Aliás, vou dizer, eu acho que o Botafogo não vai acabar nos 4 primeiros. É a minha previsão. Neste momento, acho que dificilmente o Botafogo acaba nos 4 da frente. E isto é importante. Bom, Grêmio e Bragantino têm 59 pontos. E lá está. Têm calendários até, de certa forma, um bocadinho menos complicados, embora contra equipas que estão ainda envolvidas na luta pela descida. O Grêmio vai receber o Goiás na próxima jornada. A seguir recebe o Vasco, que também está a lutar para descer. Goiás e Vasco estão a lutar para descer, para não descer, aliás. E acaba o Grêmio a jogar fora com o Fluminense, enquanto o Bragantino, do Pedro Caixinha, na próxima jornada recebe o Fortaleza, que ainda não está livre da descida, embora o empate contra o Palmeiras tenha deixado a equipa mais ou menos tranquila. A seguir recebe o recebe o Coritiba, assim é, que já desceu. Portanto, é um jogo que, à partida, o Bragantino deverá ter mais facilidade para ganhar e fecha a jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Vasco da Gama, que nessa altura veremos se ainda estará ou não envolvido na luta para não descer à Série B. Portanto, aquilo que eu vejo neste momento, acho que o Palmeiras é favorito, desde que consiga manter a estabilidade mental, a estabilidade emocional e a fadiga central acaba por não imperar nos jogadores do Abel Ferreira. Levo muito a sério as candidaturas do Flamengo e do Atlético e quem ganhar na quarta-feira será, do meu ponto de vista, o principal rival, do meu ponto de vista, e no da matemática também, o principal rival do Palmeiras nesta luta. O Palmeiras estará a lutar ainda assim, desde que ganha o América, como em princípio ganhará, porque é a equipa mais fraca do campeonato, estará a torcer por uma vitória do Atlético, que deixará o Palmeiras com o direito a perder um jogo daqui até final, porque nesse caso ficaria com isto, partindo do princípio que o Botafogo não chega lá. Deixa o Palmeiras, nesse caso, ficaria com 3 pontos de avanço, tanto do Flamengo como do Atlético Mineiro. Mas, atenção, creio que ainda vai estar muita coisa em disputa nestas 3 últimas jornadas da Série A do Brasileirão. Um campeonato que vale a pena ver. Eu creio que os jogos são transmitidos no Canal 11. Creio que tem sido o Canal 11 a transmiti-los. Eu tenho visto no PFC, porque tenho as transmissões vindas do Brasil e acho que isso enfim, dá sempre um colorido diferente à coisa, até mesmo com o acesso aos repórteres de pista e tudo isso. Acaba por ser até uma lição para quem faz televisão em Portugal. Gosto muito de ver as transmissões dos canais brasileiros, porque lá está, estão lá e estar lá é sempre diferente de estar cá. Essa é a realidade. Bom, meus amigos, se quiserem deixar perguntas no meu servidor de Discord, é muito simples. Têm que ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer a vossa subscrição. A subscrição gratuita não vos custa nada, também não dá acesso nem ao Discord, nem ao Telegram, nem a todos os textos do arquivo, nem às edições do Futebol de Verdade Report e do Futebol de Verdade Flash no momento em que são lançadas, nem aos textos que são exclusivos para subscritores premium, mas também lá está, não pagam nada. Se quiserem pagar 5€ por mês, apoiar o meu esforço para manter o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média e ter acesso a todas estas vantagens, então aí é tornarem-se subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. São bem-vindos, the more the merrier, quanto mais melhor, porque o meu esforço é exatamente de manter esta comunidade ligada àquilo que nos interessa a todos, que é o futebol. Futebol de verdade. Bom, muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like na emissão de hoje. E lá está, os subscritores premium. Até logo, porque estarei convosco através do Futebol de Verdade Flash. Quanto a todos os outros,
Até amanhã, aqui em mais uma edição do Futebol de Verdade ao 12h30. Até lá. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30